Olá, meus queridos, eu espero que estejam todos bem. Eu postei a atividade 3 na plataforma que fala sobre semântica. Lá tem os exercícios sobre sinônimos, sobre antônimos, e para auxiliar vocês, eu coloquei essa aula aqui, postei essa aula aqui, justamente para a gente saber, ver direitinho o que vem a ser semântica, né? E o que são, para relembrar, na verdade, o que são sinônimos e antônimos, tudo bem? Então vamos lá. Vocês devem ter observado que algumas palavras ganham, né, sentidos diferentes, sentidos distintos, sentidos novos, até significados novos, de acordo com o contexto em que elas são empregadas. A palavra cachorro, por exemplo, se eu digo que adoro comer cachorro quente, não quer dizer que eu pegue um animal, né, aqueça ele com uma certa frequência e coma o bichinho. Não, eu não sou chinesa, eu não como cachorro, né? Então, faz parte da cultura deles, tudo bem, gente? Não, ninguém precisa xingar o chinês porque ele come o cachorrinho lá na terra dele, não. Então, não quer dizer que eu coma, né, um animal, que eu aqueça o animal e vou lá e coma. Eu falo de um sanduíche que aqui no Brasil recebeu o nome, né, se popularizou como cachorro quente. Outra coisa, a palavra cachorro e cão, na maioria das vezes, possuem o mesmo significado, possuem o mesmo sentido. Eu adoro cachorro, eu adoro cão, tem o mesmo sentido. Mesmo, que estou dizendo a mesma coisa. Mas, se eu digo que adoro cão quente, bem, aí a coisa fica bem, bem esquisita mesmo, né? Cachorro quente, sim, cão quente, nem pensar, né? E quem é que trata desse assunto, né? Quem é que trata dessa questão na gramática, no estudo quem estuda isso na gramática? É justamente a parte da semântica. Semântica é a parte da gramática que estuda assuntos relacionados, melhor dizendo, aspectos relacionados ao sentido das palavras, ao sentido das frases, ao sentido dos enunciados. Bem, dentre esses aspectos, nós podemos destacar os sinônimos, os antônimos, os homônimos e parônimos que nós vimos lá no início do bimestre. Lembram? Palavras homônimas são aquelas que possuem grafia e ou pronúncia iguais e sentidos diferentes. Parônimas são aquelas que possuem grafias e ou pronúncias parecidas, não iguais, tudo bem, gente? E significados diferentes. Bem, e vocês lembram o que vem a ser palavras sinônimas e palavras antônimas? Lembram o conceito de sinonímia e o conceito de antonímia que vocês viram lá no ensino fundamental? Bem, quem não se lembra não tem importância, não precisa ter vergonha, que nós vamos falar sobre eles aqui. Palavras sinônimas são aquelas, palavras ou enunciados ou expressões, tá? Que também existem frases sinônimas, inclusive, né? São aquelas que, embora tenham grafias diferentes, né? Se escrevam diferente uma da outra, têm significados idênticos, significados iguais ou muito, muito semelhantes, tá? O caso de gente e pessoa, né? Eu vou dar uma corrigida aí que eu coloquei no plural, pessoas. Só um minutinho que eu vou corrigir aqui. Coisa rápida, gente. Pronto. E aqui também tem uma outra palavrinha que eu quero consertar. Eu vou aproveitar logo aqui o embalo. Pronto. Desculpa. Gente e pessoa. Cão e cachorro, né? Que nós já vimos o exemplo aqui. Não se escreve igual, mas significado igual ou muito próximo. Feliz e alegre, né? Tem significado muito, muito semelhante. Pode-se dizer até que igual. Deixa eu ver aqui uma outra. Luísa é a esposa de Pedro. Pedro é o esposo de Luísa. Neste caso, essas frases também são sinônimas, tudo bem, gente? Porque tem o mesmo significado. Bem, palavras antônimas são aquelas que têm a escrita diferente, tá?
e significados opostos. Ou seja, significa justamente o contrário. Quando vocês veem essa palavra antônimos, lembra de antídoto, lembra de antifascista, que é aquele que é justamente oposto ao fascismo, tudo bem? De antinazista, de antissocial, né? Ou seja, justamente quem se opõe a algo. Esse anti é justamente, né, dá esse sentido de oposto, né, de contrário. Então, aí no exemplo eu coloquei bom e mal, reforçando mal, antônimo de bom é com U, mal, antônimo de... Ih, aqui, ó, eu fazendo besteira, falando e fazendo besteirinha. Pronto, Deus sabe a tecnologia. Mal, com L, é oposto, o antônimo de bem. Emigrante e imigrante. Emigrante e imigrante. Alto e baixo. Gordo e magro. Cheio e vazio. Bonito e feio. Olha só quantos antônimos nós temos aí, não é, para exemplificar. E, ademais, usem a criatividade. Vão lembrando aí, até a coisa ficar bem, ó, bonitinha na cabeça de vocês. Bem, outra palavrinha que nós já utilizamos nesse bimestre e que alguns devem estar se perguntando, que bodega é essa? Bodega não, né? Vocês são jovens, nem utilizam essa palavra bodega, nem utilizam essa expressão que bodega é essa, né? Mas eu não vou dizer o que vocês dizem não, o que vocês pensam não, tá? Bem, a palavrinha é polissemia. Poli justamente dá esse sentido, né, de vários, né? De muitos, né? De multiplicidade. E, no caso, a semia aí está ligada ao significado, ao sentido. Lembra lá da semântica, tudo bem? O que é polissemia, gente? É a capacidade, é a propriedade da palavra, né, apresentar diversos significados, mais de um significados, ou seja, de oferecer mais de uma possibilidade de leitura, mais de uma possibilidade de interpretação. Aí eu coloquei capacidade de a palavra apresentar múltiplos sentidos. Essa multiplicidade dar-se-á de acordo com o contexto em que ela foi empregada. Lembrem lá da palavrinha cachorro que eu falei logo no início, quando começamos a falar de semântica, né? Tem o cachorro aqui, o meu SRD, tem o cachorro quente, tem ainda aquele cachorro me traiu e por aí vai, né? Aqui no exemplo, eu trabalhei com a palavra braço. Carla era o braço direito do chefe da repartição. Machuquei o braço ao cair. Precisamos de muitos braços para reerguer nossa empresa. Bem, em Carla era o braço direito, não quer dizer que Carla, né, vivesse pendurada, né, do lado direito do chefe lá da repartição em que ela trabalhava, fazendo as vezes dessa parte, né, do corpo, desse membro do chefe lá da Carla. Quer dizer que ela justamente era a pessoa que auxiliava em tudo, ou assessorava em tudo, trabalhava diretamente com ele, né, e resolvia muita coisa provavelmente. E machuquei o braço ao cair, sim, eu machuquei meu braço, o membro, ao cair, né, e, sei lá, de repente procurei até um ortopedista. No terceiro exemplo aí, precisamos de muitos braços para reerguer a nossa empresa. Não é que ninguém tem que sair por aí cortando o braço, né, e doando para a empresa poder se reerguer. Precisa de muita gente para trabalhar, né? Talvez nem sempre trabalho braçal, mas é uma forma, um outro significado que a palavra braço ganhou aí, diferente do seu significado de origem, inclusive, né? Lembram lá quando a gente estudou sentido conotativo, sentido denotativo? Então, percebam que está tudo ligado, né, gente? Que uma coisa, ó, vai puxando a outra aí. Bem, e por último, ambiguidade, né? Que pode ser um recurso estilístico, tá? Utilizado tanto na literatura, não é? Como
no marketing, por exemplo, como na propaganda, que é muito empregado também, ou no cinema, no teatro, no programa do Chaves, que também é bem empregado, na música, enfim, de forma proposital, né, para causar humor, para chamar a atenção do leitor, enfim, pode ser utilizado como um recurso estilístico, como pode ser também um desvio, né, gramatical, que prejudica bastante na hora de fazer a redação do Enem, por exemplo, né, se pedirem lá como normalmente pedem, um texto acadêmico, né? E o que vem a ser ambiguidade? Ambi, né, significa justamente dualidade, duplicidade, tá? Então, quando se utiliza uma palavra, uma expressão, uma frase, até mesmo um texto inteiro, que oferece com duplo sentido, tudo bem? Uma palavra empregada com duplo sentido, uma frase, né, é estruturada e acaba oferecendo, né, acaba não deixando claro, muitas vezes, quando se trata de um problema na construção do texto, não deixa claro o que o autor quis dizer. É muito comum isso ocorrer com